nós vamos falar sobre a mentira do dízimo. É isso mesmo, a mentira do dízimo no Novo Testamento. É válido salientar que existem pessoas sinceras, porém desprovidas do conhecimento. Elas acabam transmitindo um conhecimento errado adiante. Porém, são pessoas sinceras. Porém, talvez aprenderam de uma forma errada e passam de uma forma errada adiante o erro que aprenderam. Mas são pessoas sinceras. Essas pessoas sinceras, normalmente, quando aprendem a verdade, elas se corrigem e passam a mostrar do jeito certo e correto. Mas existem também as pessoas que são desonestas. E diga-se de passagem, a maioria é desonesta. Elas sabem que estão fazendo errado, mas continuam. Nós vamos falar sobre a mentira do dízimo nos dias atuais. A mentira do dízimo no cristianismo. Primeiro nós temos que entender que o cristianismo, ele se inicia com a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo era um judeu, como todos sabem. Ele praticava o judaísmo, as 613 leis de Moisés. E Jesus Cristo fez a transição do judaísmo para o cristianismo. Ele começou com os ensinamentos, levantou os apóstolos, e quando Jesus Cristo foi crucificado e ressuscitado, os apóstolos deram sequência no trabalho que Jesus iniciou. Aí sim, inicia-se a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a qual nós temos relatos em cartas que foram escritas, as quais hoje formam o conhecido Novo Testamento. Então, se tratando de cristianismo, a base que nós temos é o Novo Testamento. Para leis, para ordenanças, para a forma de culto a Deus. Não que o Antigo Testamento não sirva mais, mas se tratando de leis, ordenanças, forma de culto, forma de adoração, a base é o Novo Testamento. Porque o cristianismo se inicia com a ressurreição de Jesus Cristo. E se tratando de dízimo no Novo Testamento, no cristianismo, quando você lê e estuda a palavra de Deus minuciosamente no Novo Testamento, o Novo Testamento inteiro, você só vai encontrar 3 passagens que fala de dízimo. E nós estaremos mostrando para você essas 3 passagens que falam de dízimo. Mas de antemão, nós já adiantamos. Em nenhuma delas, a palavra está dizendo que o cristão tem que dizimar. Em nenhuma delas. Mas vamos lá para conhecer. A primeira passagem se encontra no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 23. Diz assim a palavra, o próprio Jesus Cristo falando. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endre e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas, sem omitir aquelas.
Então Jesus estava dizendo que eles eram hipócritas, os escribas, os fariseus, porque eles dizimavam até a 10ª parte da hortaliça, eles davam dízimo de tudo, 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 tudo. Mas eles menosprezavam o que era mais importante do que o dízimo, a justiça, a misericórdia e a fé. Aí então você me diz, poxa, olha aí Jesus falando que o dízimo vale e é real. Porque Jesus diz, olha, mas vocês diziam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então Jesus diz para ele, olha, vocês devem dizimar, devem, mas sem omitir a justiça, a misericórdia e a fé. Aí você diz, está vendo a prova que o dízimo existe? Entenda, quando você for ler um texto, você tem que entender o contexto. E você tem que entender a época em que esse texto foi escrito. Para quem o autor direcionou esse texto? Qual era a intenção do autor? Qual era a cultura da época? Em que épocas eles estavam vivendo? E quando você começa a se aprofundar, você vai ver que naquela época a prática não era de cristianismo, era de judaísmo. Tanto é que o próprio Jesus praticava o judaísmo. Jesus estava lidando com praticantes do judaísmo e não com cristãos. Estava lidando com judeus, praticantes do judaísmo e não com cristãos. O judaísmo tinha 613 leis dadas por Deus através do profeta Moisés, no Monte Sinai. Dentre essas 613 leis, uma das leis era para dizimar, devolver a 10ª parte. Então, se Jesus falasse para eles não dizimarem, Jesus estaria mandando eles violarem a lei de Deus, do judaísmo. Lei do judaísmo. Que isso fique bem claro. Então Jesus falou para eles, olha, vocês devem dizimar, mas sem omitir a justiça, a misericórdia e a fé, porque isso é mais importante do que o dízimo. Então, olha aí. Jesus estava lidando com pessoas que praticavam o judaísmo. Tanto é que, se você analisar as curas de Jesus, Jesus curava uma pessoa e dizia o seguinte, vai, se apresente-se diante do sacerdote para que ele examine você e testifique que você foi curado e você tenha que fazer a oferta de sacrifício no que a lei determina. Pô, peraí, que história é essa? Então quer dizer que quando Jesus cura alguém, essa pessoa tem que ir diante de um sacerdote para o sacerdote examinar se realmente recebeu a cura, aí tem que fazer uma oferta de animais para Deus para agradecer a cura. Que conversa que é essa? Hoje, se Jesus curar alguém, você não precisa fazer isso. Mas por que naquela época se fazia? Porque Jesus estava praticando o judaísmo. E aquelas pessoas também praticavam o judaísmo. Então, na prática do judaísmo, quando uma pessoa tinha uma enfermidade, quem examinava para dizer se a enfermidade era contagiosa ou não, era pura ou era impura, era o sacerdote. O sacerdote daquela época, além de exercer o ofício sacerdotal, ele também tinha uma função. Era como se fosse um médico da época. Era ele que dizia se a pessoa estava curada ou não. Se estava pura ou impura. Era o sacerdote. Ele tinha essa função também naquela época. Se você estudar, você vai ver qual que era a função do sacerdote. Assim também como a função dos reis da época. Não era só de gerenciar
o país, era também de interceder pelo povo e obedecer a Deus. Então você vê que naquela época é diferente da época de hoje. Então entenda, quando Jesus curava muitas pessoas, dizia, ó, vai lá, se apresente diante do sacerdote, para que ele testifique que você foi curado de verdade e ele determine que você leve uma oferta que Moisés determinou na lei e você apresente a oferta e morra o assunto. E aí vai sair da boca do sacerdote que você está curado, que você está limpo, e ninguém vai te perseguir, vai te impedir de frequentar certos lugares, porque havia certas enfermidades que as pessoas eram proibidas de frequentar certos lugares. Então entenda, está mais do que provado que Jesus praticava o judaísmo, praticou as 613 leis de Moisés, não violou nenhuma, e o que ele fazia era de acordo com o judaísmo. Porém, ele já estava fazendo uma transição, preparando a transição do judaísmo para o cristianismo, que se iniciou com a ressurreição dele. Então, quando Jesus fala para esses escribas, fariseus, hipócritas que eles deveriam dizimar, estava dizendo, vocês ainda estão praticando o judaísmo, então vocês têm que dizimar, porque no judaísmo tinha que dizimar. Ponto. A segunda passagem que fala de dízimo no Novo Testamento está no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 12. Diz assim, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. Quando se analisa o contexto geral, fica bem claro que Jesus estava narrando uma parábola de 2 homens, um fariseu e um publicano. O fariseu, por viver na época em que a lei de Moisés estava em vigor, automaticamente era dizimista. Porém, o foco de Jesus na parábola não era falar de dízimo, mas sim mostrar que a pessoa não pode se exaltar nem diante de Deus, nem dos homens, pois todos somos pecadores. Então, outra questão é aquilo, você tem que entender quem escreveu, quem é o autor, a intenção do autor, em que época que escreveu, como era a cultura da época, o contexto da história. Não é simplesmente pegar um versículo isolado e dizer, olha, está escrito aqui. Porque se você pegar Lucas, capítulo 18, versículo 12, está escrito, jejuo 2 vezes por semana e dou dias de tudo que ganho. Aí o falso profeta, que distorce a palavra de Deus, pega esse versículo e diz aí, olha aí, ó, aqui tem uma passagem de um homem que jejuava 2 vezes por semana e dava o dízimo de tudo. Está escrito no Novo Testamento. Então, o dízimo tem que ser dado no Novo Testamento. Só que quando você vai ler o contexto geral, Jesus estava contando uma parábola, esse fato não aconteceu, era uma história que Jesus estava contando. E qual era o objetivo de Jesus nessa história? Falar de dízimo? Não. O objetivo era falar que nós não devemos nos exaltar nem diante de Deus, nem diante dos homens. Por quê? Porque todos somos pecadores. Então não tem nada a ver com dízimo. Em momento algum, Jesus contou uma parábola para os cristãos dizimarem. Em momento algum. Aliás, Jesus trabalhou na carpintaria com seu pai José. A palavra descreve, ele trabalhou. Era comum naquela época os filhos aprenderem as profissões dos pais. Então o pai passava para o filho a sua profissão e o filho seguia. Era comum naquela época. José, por ter uma carpintaria, por ser um carpinteiro, automaticamente ensinou essa profissão para Jesus e Jesus era carpinteiro. Trabalhou no duro, no pesado, porque naquela época não tinha os maquinários que nós temos hoje, que pega uma madeira, corta, praina, fura, não tinha. Era artesanal, manual. Era muito sofrido. E ele trabalhou nesse trabalho duro, pesado e sofrido. Até seus 30 anos de idade. Porque iniciava-se o ministério profético aos 30 anos de idade. E Jesus, obedecendo todos os requisitos da lei, iniciou-se o seu ministério de explosão aos 30 anos de idade. Ele
viveu aqui nessa terra até os 33 anos e meio praticamente, são praticamente 3 anos e meio de ministério. Ele trabalhou até os 30 anos de idade, no duro e no pesado. Mas quando ele inicia o ministério, começa a pregar, começa a curar os enfermos, expulsar os demônios, ir de aldeia em aldeia, cidade em cidade, como itinerante, ele teve que deixar de trabalhar, porque não tinha como. Ele teve que se dedicar 100% à obra de Deus. E quando ele passou a se dedicar 100% à obra de Deus, do seu Pai, Criador, ele levantou também alguns discípulos, 12 ao todo, que vieram a se tornar apóstolos, menos Judas, que se suicidou. Mas a palavra de Deus mostra, o foco é que aqueles homens também trabalhavam, tinham suas profissões, e eles deixaram as suas profissões, o seu ganha-pão, para seguir Jesus, para fazer a obra. Então nós tínhamos um grupo de 13 pessoas que necessitavam de comida, bebida, roupa, sapato. No caso eram sandálias. Eles tinham suas necessidades básicas. Tinha um custo que eles faziam. Tinha um custo para deixar de trabalhar e fazer a obra. Em que momento Jesus pediu dízimo? Para manter a obra dele, o ministério dele, porque era uma obra, era um ministério. Aliás, o mais perfeito de todos. Diga-se de passagem, nós seres humanos aqui, por mais que estudamos, buscamos o conhecimento, jamais vamos chegar à beira. Jamais, mas não chega nem perto. Era o próprio Deus que estava aqui. Era o ministério mais perfeito que tinha. Em que momento ele pediu dízimo para manter o ministério de pregação dele? Em que momento ele autorizou os seus discípulos levantarem dízimo para manter o seu ministério de pregação? Momento algum. Você sabe como que o ministério de Jesus foi mantido durante 3 anos e meio? Não faltou o que comer, o que beber, o que vestir, o que calçar para ele e para os 12. Não faltou. Você sabe como ele se manteve? Que eles se mantiveram? Se você estudar a história, você vai ver que algumas mulheres investiam no ministério de Jesus as suas fazendas. O que isso significa? Algumas mulheres, pode ser também que havia alguns homens, mas a palavra descreve mulheres. Elas ofertavam dinheiro para Jesus. Chegavam assim, de livre e espontânea vontade, e ofertavam. Se sentiam movidas por quem? Pelo Espírito Santo. Pelo diabo que não era. Elas se sentiam movidas, iam lá e ofertavam dinheiro. Judas pegava aquele dinheiro e guardava na bolsa. E com aquele dinheiro, eles comiam, bebiam, se vestiam, calçavam e ajudavam até os pobres, necessitados, que às vezes não tinham nada, eles ajudavam com aquele dinheiro, cujo qual Judas já enfiava a mão na bolsa e desviava para ele também. Judas era o tesoureiro da equipe. Então entenda, no ministério de Jesus, que é a transição do judaísmo para o cristianismo, ali já não tinha mais dízimo, ali era só oferta voluntária. E os discípulos deram sequência nessa visão, somente oferta voluntária, para manter a obra. Estude a palavra de Deus. Estude. A terceira passagem que fala de dízimo no Novo Testamento está no livro de Hebreus. Diz assim: aliás, aqui os que recebem dízimos são homens mortais. Porém, ali o dízimo foi recebido por aquele de quem se testifica que vive. Aí você diz, olha aí, livro de Hebreus, Novo Testamento está dizendo, aqui os que recebem dízimo. Olha lá os discípulos recebendo dízimo. Será que são os discípulos que estavam recebendo dízimos? Pare, analise o contexto da história. Livro de Hebreus, o Novo Testamento,
foi um livro, uma carta, melhor se dizer assim, escritas direcionada para os hebreus. Para os hebreus, que são os judeus que se converteram ao cristianismo, foi escrito especificamente para eles, direcionada para eles, há praticamente 2000 anos atrás. Aí você vai para a cultura da época, você analisa a cultura da época, o que estava acontecendo naquela época que esta carta foi escrita e direcionada. O autor, existe uma controvérsia, não existe 100%, acredita-se que foi o apóstolo Paulo, mas não é 100% confirmado que escreveu carta aos hebreus, mas não importa. A questão é, quando a palavra afirma aqui os que recebem dízimos, está se referindo aos sacerdócio dos levitas, que ensinavam o judaísmo, e não dos apóstolos, que estavam ensinando o cristianismo. Você sabe por quê? Porque o cristianismo se inicia quando Jesus ressuscita, ok? Não pense você que quando Jesus ressuscitou, iniciou o cristianismo e o judaísmo acabou. O judaísmo não acabou, o judaísmo existe até hoje. Até hoje os praticantes do judaísmo que não aceitaram Jesus Cristo e acreditam que ele, o que veio, é um falso Messias, estão esperando o Messias verdadeiro vir até hoje. Jesus ressuscitou. Os discípulos iniciaram o cristianismo. E o templo de Salomão, no país de Israel, continuou com seu ofício. Os levitas continuaram recebendo o dízimo do povo. O sacrifício continuou. Não parou. Aí tinha judaísmo e cristianismo. Se você estudar a história, você vai ver que quando o cristianismo começou a crescer, começou a incomodar o judaísmo, ao ponto que começaram a perseguir os cristãos, a matar os cristãos. Se você estudar a história, você vai ver que o apóstolo Paulo, antes de ter o encontro com Jesus apareceu para ele no caminho para Damasco, ele era praticante do judaísmo. E a igreja já estava caminhando, já estava crescendo. E o próprio Paulo era um praticante do judaísmo, um dizimista no judaísmo. E ele estava perseguindo quem? Os cristãos, que obedeciam os mandamentos de Jesus Cristo, não a prática em si do judaísmo. Então, ainda naquela época, o templo de Salomão ainda existia, o que foi reformado por Herodes, fez um bom trabalho no templo, reformou para agradar os judeus, se parecer como bom. Ainda os levitas estavam exercendo o serviço sacerdotal e recebendo o dízimo do povo, ainda naquela época. Se você estudar a história, você vai ver que no ano 70, 67 especificamente, houve uma invasão e aí sim aquele templo foi destruído. E aí sim acabou-se o sacrifício ali e receber o dízimo ali. Mas até naquele dia ainda acontecia. Então entenda, Hebreus está falando quem recebia dízimo. Aqui os que recebem dízimo. Estava falando aqui. No templo de Salomão, os levitas estão recebendo dízimo dos praticantes do judaísmo. Então, meu amigo e minha amiga, no Novo Testamento, no cristianismo, que foi ensinado por Jesus Cristo, não existe dízimo. Não existe. É aquilo que foi dito. Às vezes, algum pregador pode até ensinar o dízimo por ter aprendido errado. Não é uma maldade. Talvez ele aprendeu errado. Talvez ele é uma pessoa boa, uma pessoa de coração puro. Mas a hora que ele aprender a maneira correta,
Você pode ter certeza que ele vai parar. Agora, existe também a maldade. É o que acontece com a maioria. A maioria sabe que é errado, mas insiste na maldade para arrancar o dinheiro. Aí já é maldade. E é comum também você ver um distorcimento muito grande quando assusta a pessoa o seguinte, olha, a palavra de Deus diz que quem não devolve o dízimo é ladrão. A palavra diz que os ladrões não herdarão o reino dos céus. E além da pessoa roubar a Deus, ser um ladrão e ir para o inferno, enquanto ela estiver aqui na terra, o demônio devorador vai devorar as finanças dela. Isso é um distorcimento absurdo. Absurdo. A palavra de Deus diz no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 11, Antigo Testamento, Malaquias foi um profeta levantado por Deus 400 anos antes de Jesus Cristo. Malaquias foi um profeta levantado por Deus para falar com a nação de Israel, para os praticantes do judaísmo. O que Malaquias direcionou naquela época foi para a nação de Israel. Então diz Malaquias capítulo 3, versículo 11, diz, por causa de vocês, repreenderei o devorador, para que não consuma o produto da terra. E não deixarei que as suas videiras nos campos fiquem sem frutos, diz o Senhor dos Exércitos. Então preste atenção. A palavra afirma que se os israelitas fossem fiéis no dízimo, Deus iria repreender o devorador para não consumir as plantações deles. No caso, esse devorador era uma espécie de gafanhoto e não demônio como é ensinado. Estude e você vai ver. Nem naquela época, no Antigo Testamento, existia demônio chamado devorador que devorava as finanças. Quando Deus se referiu através do profeta Malaquias, 400 anos antes da vinda de Jesus Cristo, Deus diz, olha, israelitas praticantes do judaísmo, existem 613 leis, dentre elas existe o dízimo, que é você devolver a 10ª parte. Se vocês devolverem a 10ª parte, eu vou repreender esses gafanhotos que estão atacando as plantações de vocês, estão dando prejuízo para vocês, estão comendo fruto. Eu vou repreender eles. Eu vou colocar eles para longe das lavouras de vocês. Foi isso que Deus disse. 400 anos antes de Jesus vir. Deus nunca disse que existia um demônio chamado devorador que ia devorar as finanças, um espírito maligno, não. Deus disse que era um gafanhoto, um inseto. Estude a história, estude o contexto, estude a época. Você tem que entender quem foi o autor, para quem o autor escreveu, qual era a intenção do autor, qual era a cultura da época. Entenda todo o contexto e você vai entender quanta heresia, quanto distorcimento existe nos dias de hoje. Repito, existem pessoas inocentes, aprenderam errado, ensinam errado. Existe, tem coração puro, mas essas, quando aprendem correto, elas se corrigem. Mas não se engane, a maioria das pessoas, a maioria, pregadores e pregadoras, sabem da verdade, mas mesmo assim insistem em distorcer a palavra de Deus. Em distorcer. Para o quê? Para arrancar dinheiro. Aí você diz, mas se o dízimo não existe no Novo Testamento, no cristianismo, como que se mantém a obra de Deus? Assim como manteve a obra e o ministério de Jesus Cristo, a obra e o ministério dos apóstolos. Como que se mantinha? Através de oferta voluntária. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, o que a palavra diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, depois de propor no coração um percentual, um valor, olha, eu vou fazer uma oferta de R$1, de R$5, de 10, de 100, de 1.000, de 1 milhão, não importa o valor, é a pessoa.
que vai propor este valor, esse percentual, que será destinado a Deus dos ganhos, tem que fazer o quê? Com alegria. Vemos que no Novo Testamento as ofertas eram de acordo com o que cada pessoa colocava no coração. Alguns chegaram a ofertar até tudo que tinha, mas não era porque os pregadores pediam os apóstolos, é porque elas sentiam no coração. Então a oferta, ela é voluntária, é um ato de amor. É assim que se mantém a obra de Deus, através de ofertas voluntárias. Esta é a palavra do Senhor Deus.